A gente agora fala, pessoal, que o Irã negou o envolvimento num ataque a uma base militar dos Estados Unidos na Jordânia. A ofensiva que matou 3 soldados americanos. Vamos chamar então o nosso analista, o Américo Martins. A gente está de olho nesse conflito no Oriente Médio. E agora o Américo vem conversar com a gente e traz os detalhes dessa escalada nas tensões do Oriente Médio, que não, parece que não para, né, Américo? A gente estava na expectativa acompanhando a posição por parte da China, falando, olha, Irã, por favor, vamos parar de fazer esse tipo de movimento, incentivar os Houthis a atacar os navios no Mar Vermelho, mas aparentemente o cenário não se resolveu e não deve se resolver tão cedo. Qual que é a sua avaliação e as informações que você traz para a gente? Boa tarde, Américo. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Meio-Dia. Muriel, esse ataque do final de semana que deixou 3 militares mortos, 3 militares dos Estados Unidos, aumenta demais a tensão no Oriente Médio. A gente tem vários pontos de conflito, todos interligados, a faixa de Gaza, o norte de Israel, temos o caso dos Houthis e agora temos também um ataque que aconteceu numa base militar. Nós temos inclusive uma arte mostrando exatamente onde fica essa base militar, a base Tower 22, Torre 22, que fica exatamente na junção dos territórios da Jordânia, Síria e Iraque. Na Síria e no Iraque funcionam, operam ali milícias que são financiadas, armadas e treinadas pelo Irã. Foram essas milícias que conseguiram matar pela primeira vez desde o início da guerra entre o Hamas e as Forças de Defesa de Israel, no 7 de outubro do ano passado. Foi a primeira vez que alguns soldados americanos foram mortos na região do Oriente Médio. Então, esses 3 soldados morreram, cerca de 30 ficaram feridos e isso vai mudar muito os cálculos políticos dos Estados Unidos nesses conflitos, Muriel. Até aqui, os Estados Unidos estavam tentando ser moderados e cautelosos. Não interessava e continua não interessando, de certa forma, a Casa Branca um grande conflito no Oriente Médio. Por isso, eles estavam colocando pressão econômica sobre os Houthis, estavam fazendo alguns bombardeios pontuais, na verdade, relativamente modestos e moderados, tentando atacar especificamente os locais onde os Houthis conseguiam mandar mísseis para o Mar Vermelho. Inclusive, hoje houve uma tentativa de ataque contra um navio militar americano. Eles também pediram calma a Israel, tentando reduzir ali o número de mortos civis dentro da faixa de Gaza. E mesmo em outros ataques prévios contra essas bases militares dos Estados Unidos na Síria e no Iraque, os Estados Unidos também reagiram de forma moderada, atacando pontualmente algumas posições dessas milícias. Com a morte de 3 soldados americanos, Muriel, esse cálculo muda, porque o presidente Joe Biden está sendo atacado não só as suas tropas no Oriente Médio, mas ele está sendo atacado politicamente em casa, está sendo atacado politicamente nos Estados Unidos, onde ele vai disputar a presidência, muito provavelmente com o ex-presidente Donald Trump, em novembro desse ano. Logo depois da confirmação das mortes desses soldados, os republicanos passaram a criticar muito o Joe Biden, dizendo que ele é um presidente fraco na questão do Irã, na questão do Oriente Médio, fraco também na imigração, que é um problema para os americanos. Então eles estão criando uma grande narrativa de um presidente frouxo na política externa e estão exigindo um ataque muito sério contra interesses do Irã na região. E o Biden prometeu que vai retalhar. O cálculo político em Washington também mudou. Ele certamente vai fazer um ataque mais forte, sabe que precisa fazer uma demonstração de força maior, menos cautelosa, menos moderada. Ainda não se sabe exatamente o que será, mas ele está tentando achar um ponto ideal, que seja forte o suficiente para deter novos ataques contra os americanos, mas não seja forte demais para criar uma guerra total e aberta. De qualquer forma, os Estados Unidos já foram arrastados para um conflito que é regional. E como eu disse, o presidente Biden prometeu retaliar. Vamos ouvir o que o presidente disse sobre esses ataques e o que os Estados Unidos pretendem fazer. We shall respond.